Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Uma pessoa morreu após um temporal que caiu nesta terça-feira em São Paulo. Crise diplomática criada por declaração de Lula pode prejudicar relações com países aliados a Israel. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento: Bradesco. Crédito com até 90 dias para começar a pagar. Uma mulher morreu ao ser arrastada pela enxurrada na cidade de Aparecida durante uma forte chuva que atingiu o estado de São Paulo. A Caterina Schutt está ao vivo com a gente e tem mais informações. Boa noite, Caterina. Oi, Lid. Boa noite para você também, para todos que nos acompanham. Olha, a mulher de 51 anos chegou a ser resgatada, foi levada para um hospital na cidade, mas não resistiu. Segundo a Defesa Civil, choveu em Aparecida 77 milímetros em 24 horas. Cidades do litoral norte também foram atingidas pela chuva. Em São Sebastião, as sirenes instaladas na Vila Saí foram acionadas para alertar os moradores sobre o alto risco de deslizamento. Há um ano, 74 pessoas morreram em deslizamentos na comunidade. Lide. Obrigada, Caterina, pelas informações. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, chegou ao Brasil agora à noite para um encontro com o presidente Lula. Vamos conversar com a Ariane Bittencourt. Ariane, quais os principais assuntos serão abordados? Boa noite para você. Boa noite, Lidiane. São principalmente questões de interesses bilaterais, mas a principal expectativa neste momento é saber se o secretário de Estado americano vai abordar a crise diplomática entre Brasil e Israel, criada por declarações polêmicas do presidente Lula, que comparou as mortes de palestinos no conflito em Gaza com as mortes de judeus durante o Holocausto. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos já disse que o país discorda do comentário do presidente Lula. A reunião vai ocorrer no Palácio do Planalto, aqui em Brasília. Na sequência, Antony Blinken segue viagem para o Rio de Janeiro, onde vai participar de diversas reuniões do G20, grupo que reúne as principais economias globais e que atualmente é presidido pelo Brasil. Lidiane. Obrigada, Ariane, pelas informações. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record acreditam que a crise diplomática criada pela declaração do presidente Lula pode gerar problemas com aliados de Israel, como os Estados Unidos. Os americanos são um dos mais importantes parceiros comerciais do Brasil. Uma crise diplomática que pode demorar para chegar ao fim. Para entender as consequências da declaração do presidente Lula, que comparou a ação de Israel em Gaza ao Holocausto, o Jornal da Record ouviu especialistas em direito internacional. A avaliação é de que Lula errou. São dois momentos marcados por coisas horríveis. Só que o Holocausto teve uma dimensão, uma extensão, um alcance e uma duração muito maiores e foi um dos grandes traumas da história da humanidade. Para os especialistas, o presidente Lula quebrou uma tradição da diplomacia brasileira de equilíbrio e neutralidade em crises internacionais. Com isso, o Brasil perde a independência para mediar discussões de paz, inclusive no conflito entre Israel e os palestinos. Ele compara essa postura atual do governo israelense com essas questões históricas que o povo judeu enfrentou. Isso, obviamente, acaba tocando numa ferida cultural, numa ferida religiosa e numa ferida histórica deste povo e deste país, consequentemente. Uma escalada na crise diplomática pode até afetar as relações brasileiras com os Estados Unidos, aliados históricos dos israelenses. Nós sabemos que as relações Estados Unidos e Israel são quase que umbilicais e os Estados Unidos fazem parte do rol dos 3 principais parceiros econômicos do Brasil. Isso prejudica a nossa balança econômica e inúmeros setores brasileiros. Para quem tem longa experiência em diplomacia, o momento agora é de evitar subir o tom para que o episódio possa ser superado. O essencial nesse momento é não dizer nada que leve a maior perturbação, a maior desconfiança. Vamos usar, finalmente, as palavras com todo o cuidado, porque diplomacia é essencialmente a escolha da palavra certa no momento certo.
A média de salários dos profissionais que têm a matemática como conhecimento principal é mais que o dobro da remuneração das outras áreas. Mesmo assim, ainda faltam trabalhadores para ocupações nos setores de exatas no Brasil. Esses alunos de Ciência da Computação no ABC Paulista descobriram que a matemática é mais do que uma disciplina obrigatória. É uma ferramenta para possibilidades na carreira. Quando você aprende a trabalhar com a matemática, né, a matemática funcional dentro da ciência da computação, você fica mais livre, você tem uma mente mais aberta para você trabalhar e formular o que o mercado precisa ou o que você quer criar também. Tecnologia sempre foi uma paixão minha, eu sempre fiquei na frente de um computador, estudando, jogando, eu sempre tive a curiosidade de saber como alguma coisa funciona. O César deixou a gastronomia para se dedicar à gestão em tecnologia da informação. O salário médio da profissão pesou na escolha. Por mais que a área seja concorrida, seja uma área mais difícil de entrar, porque tem muita certificação, muitas questões mais técnicas, então também tem esse benefício, né? Uma análise da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua do IBGE, mostra que a média de salários de profissões que envolvem matemática foi de R$ 3.520 no terceiro trimestre de 2023, mais do que o dobro do valor médio das demais categorias no mesmo período. Entre as ocupações mais bem cotadas estão engenharias, tecnologia e ciência da computação, além de serviços financeiros. A gente replicou um estudo francês, então nessa replicação a gente voltou à série histórica e fez uma análise desde 2012 também para entender no Brasil qual é a realidade desses profissionais e da nossa economia relacionado então, portanto, a esses empregos. Apesar dos salários atraentes, a formação de profissionais em áreas que têm a matemática como fundamento principal ainda é muito abaixo do que o mercado de trabalho espera. Em tecnologia da informação, por exemplo, são abertas 159 mil vagas de emprego por ano para a TI, para 53 mil novos profissionais formados no país. Uma janela de oportunidades aberta que muita gente não consegue aproveitar. O estudo das ocupações que envolvem matemática também revelou que a renda desses profissionais representou 4,6% do PIB brasileiro, de 2012 a 2022, e 4,8% no ano passado. Lembrando que o PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. O espaço que a gente tem como país para olhar para essa questão da matemática como uma questão de desenvolvimento econômico, de emprego, de salários maiores e posições de empregos melhores e, por outro lado, olhar também para esses indivíduos que estão acessando esses trabalhos e como que a gente pode fazer com que eles sejam mais equitativos e tenham mais mulheres e pessoas negras também. A Organização Mundial da Saúde alerta sobre a rápida propagação do sarampo em todo o mundo. Foram 300 mil casos em 2023, um aumento de 79% em relação ao ano anterior. Segundo a OMS, houve um crescimento alarmante da doença em todas as regiões, exceto no continente americano. Este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite.